fazendo... Tava sim. Oi. Oi, oi, oi. Tava gravando sim. Tava gravando? Tá gravando. Opa! Opa. É foto. Tá no ar mais um programa Galhofando. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, tudo Gente, ótimo. o Diego hoje não veio porque tá meio mal da gripe, aí meio ruim, meio fungando todo, mas tudo bem. Vai com a gente mesmo. Temos bastante coisa pra falar, né? Temos. Porque temos um tempo em off, a gente foi em off e a gente tava se atualizando desse mundo do cinema, que tá uma loucura. De vez em quando a gente comete umas dessas, né? Acontece com todo mundo, né? A gente, assim como acontece com as séries, a gente fura. O Galhofando também é uma série, então fura também. Mas estamos aqui, vamos falar Estamos afiados para falar sobre Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Isso aí, isso mesmo. Eu nunca sou muito boa com esses nomes. Não, mas isso não Mas tá tá, pegando isso. vamos lá. Eu treino bastante antes de começar, mas eu sempre erro. Mas vamos lá, vamos falar de Stranger Things então? Fica à vontade. Vocês assistiram? Então, eu assisti a primeira temporada só e tô até hoje pra assistir a segunda e agora tem que assistir a terceira. Então, terceira temporada, eu assisti tudo já. Vou dizer pra vocês que eu chorei muito no último episódio. Muito mesmo. Mas, antes de eu falar o porquê de eu chorar tanto assim, eu vou fazer então um basicão aí do que eu achei da série. Terceira temporada, eu acho que eles trabalharam um terror bem legal. Eu adoro filme de terror, né? Sabe, né? Vocês sabem, né? Mas eu achei assim que foi um terror gostoso de assistir, não é aquele terror que dá medo, mas é um terror que casou bem com as crianças e, tipo, digamos assim, que crianças podem assistir, que vai causar um certo incômodo, assim, por ser terror, mas ao mesmo tempo é um terror legal, né? Não vai te dizer assim, você não vai conseguir dormir à noite porque você assistiu a terceira temporada de Stranger Things. Não, nada a ver, vai conseguir dormir de boa. Segundo, os vilões. Na terceira temporada, não dava pra ter mais um vilão do mundo invertido, ou eles não tinham como trabalhar só o mundo invertido, porque ia ficar, acho que, meio cansativo. Então eles trouxeram vilões novos, do nosso mundo mesmo, né? Que são os russos. Malditos russos! E aí, Só que assim, ó, eu me fiz duas perguntas nesse momento. Pô, não tinha um vilão melhor? E aí depois, né, assistindo a série, eu comecei a pensar, não, mas realmente, né, passa lá na década de 80 e tal, então era o melhor vilão que podia ter pra época. Eram os russos. Só que tu passa a série inteira se perguntando o que aqueles russos estão fazendo ali. Porque... Pode dar spoiler? Pode, não, só pode não dar. Tá avisando então, Então né? vamos avisar, né? Como Vou dar spoiler aqui. Eles estão lá tentando abrir o mundo invertido que eles fecharam na segunda temporada. E tu passa a série inteira se perguntando, cara, que merda eles estão fazendo? O que eles estão querendo com isso, né? E você termina a série ainda querendo saber o que eles estavam fazendo lá. E então, né, tem essa mistura aí de vilões, porque tem o vilão do mundo invertido, ele volta, é outro vilão, é até muito maior do que os outros das primeiras temporadas ali, né? Muito mais invertido. Muito mais aterrorizante, eu acho, mas legal. Enfim, essa parte dos vilões acho que eu fechei. Mas as crianças podem continuar vendo Podem depois de dormir de boas. Podem de boas. Outra coisa que eu vou falar da cena do pós-crédito, porque daí você chega naquele momento ali em que os russos não conseguem fazer o que eles estavam fazendo ali. E aí tem morte de personagens na terceira temporada. Aí por isso que você acaba Dois chorando. caras assim que eu não imaginava que fossem um dos que morre vira vilão. Então ali já nos primeiros capítulos tu já fica assim, o que tá acontecendo, né? E aí o outro mesmo, que faz parte dos bonzinhos ali, quando ele morre, que ele morre no último ali mesmo, nossa, eu chorei demais, assim. Ele deixou uma carta super triste e o personagem lendo aquela carta, né? A personagem lendo aquela carta, assim, e eu chorando, assim, né? Me derramando lágrimas. Só que em seguida vem a cena pós-crédito e aí eu fiquei mais alegrinho, assim, porque eu acredito que ele vai voltar na quarta temporada, que já foi sinalizado que vai ter, né? Então, oremos, vamos guardar o que os russos estavam fazendo, acho que também vai ser explicado na quarta temporada, porque os russos estão lá na cena pós-crédito. Eu não sei o que os russos estavam fazendo em Stranger Things, mas eu sei o que os russos estavam fazendo em Chernobyl.
que foi uma série que eu vi da HBO. Acho que agora são 4 episódios, é mais ou menos de 1 hora cada episódio, 1 hora e pouquinho. É sobre Chernobyl, o acidente nuclear e tal. E, cara, é muito forte mesmo, porque mostra... Tu pensa que tu tá na tua casa e de repente uma explosão, tu olha na janela, vai ver lá e as pessoas começam a sair, e as pessoas vão ver o que é, e algumas ali, bombeiros e tal, e não voltam mais, e se voltam, morrem depois e tal. Então é muito forte, mostra o pessoal que foi lá, os bombeiros que estavam atendendo e não sabiam que era um negócio nuclear, né? E quando eles chegaram, simplesmente, teve um incêndio no telhado. Então eles foram atender um incêndio normal e de repente eles estavam mexendo com coisa nuclear, coisa química. E aí eles mostra a cena mesmo do cara botando a mão no negócio nuclear e da mão corroendo, assim. Então várias coisas mostra. E depois filmagem no hospital e tudo mais. E é baseado em fatos reais, né? Então no final, quando a série dá pro final, mostra como é que estão as pessoas vivendo hoje em dia, como é que tá toda essa situação. E coincidentemente não, né? Porque isso aí, a internet é assim. Pesquisei sobre isso, então agora apareceu bastante coisa pra mim sobre Chernobyl no Instagram e tal. E foi finalizado há pouco tempo ali, a radioatividade local, como é que tá. Ainda é prejudicial, tudo, tá sempre à tona a questão de visitação, que é uma coisa que o pessoal se pergunta, por que o pessoal visita Chernobyl, você sabe que não pode ficar lá por tanto tempo só. Por exemplo, tu pode ficar em Chernobyl, se não me engano, 8 minutos, se não me engano, o limite. Por que tu vai lá e corre esse risco de ficar, se tu ficar 10 faz mal, então por que tu corre esse risco de ir pra lá? Muitas perguntas e tal, e, cara, a série explica muito a questão que foi uma questão governamental, foi troca de interesse, eles sabiam que aquilo ia acontecer, qualquer momento ia acontecer, tinha uma falha, todas as pessoas sabiam, menos quem não sabia, no caso, era a população no caso, né? Só quem sabia eram os líderes que sabiam que aquilo ali podia acontecer a qualquer momento. E foi baseado num teste, era para ser um teste, e o teste deu errado. E eles sabiam que o teste deu errado, não tinha condições de fazer o que eles queriam fazer, mas por questão de ter... a gente tem que fazer porque o chefe está pedindo, botaram a vida de milhões de pessoas em risco e finalmente depois a série explica que quem foi julgado e tal. E, cara, uma coisa que a série mostrou, assim, que ficou bem na questão foi aquele reforço da briga Estados Unidos e Rússia, né? Ali ficou muito na cara que a questão da Rússia, a forma como eles tentaram esconder Chernobyl, não era nem por causa da população, era a vergonha que os russos sentiam no mundo. Que vergonha para a Rússia ter feito um acidente desse. Então, naquele momento, os russos preferiam não passar vergonha, mas deixar a população morrer. Chernobyl é da HBO, né? HBO. Eu não vi, mas ao contrário do Stranger Things, é bem forte, né? Cara, é sério, é muito forte. Tipo assim, teve cena, assim, tem uma cena, por exemplo, que uma mulher vai atrás das pessoas para entender o que aconteceu. E ela vai no hospital conversar com um dos pacientes que estava no dia. E naquele momento ali, o paciente não aparece. Porque dá a entender, depois ela fala que não tinha condições de ele aparecer. Porque, tipo, ele estava totalmente reconhecível. E os que aparecem, eles estão totalmente reconhecíveis, com o rosto desfacelado e tal. Porque explica, ali na série explica exatamente como acontece. Teve casos de gente que foi para Chernobyl e depois de 2 dias morreu. Teve gente que foi 1 semana. Tem vários períodos, assim. Tem gente que tinha coceira, depois acabava em carne viva e morria. Vários casos. Tanto que um dos personagens que aparece, ele teve 2 anos, mas depois começou a cuspir sangue e tal, teve câncer. Então tem várias coisas. E a série mostra realmente isso, a realidade das pessoas. E uma história que é bem bacana, assim, é triste, mas uma mulher, o bombeiro, né, no caso, ele foi lá, a mulher falou, tu vai lá e tal, não, tem que atender, só um incêndio, não fica preocupado. Ele foi no meio da noite e a mulher ficou preocupada com ele. Desde então não teve notícia quando ele foi pra lá, né. Aí depois ela soube, ele tava no hospital, ela foi visitar ele, ela não podia visitar, né, porque eles tinham que ficar acamados, assim. Ela foi visitar e a mulher falou, pode visitar ele, mas tu não fica aqui, só visita e vai. Ela ficou, a moça perguntou, tá grávida? Não, ela tava. E ela ficou e visitou ele, grávida, abraçou ele tudo. No fim das contas, assim, o cara morreu, ela teve bebê, o bebê ficou por 4 horas e morreu. Ela não teve nada, porque o bebê, toda a radioatividade que ela ia pegar, o bebê pegou pra ele. Então o bebê morreu pra salvar ela. E a ciência falou que ela nunca mais teria uma filha. Nunca mais ia ter nada, né? Ainda poderia sofrer consequências. Ela teve 4 AVCs, assim, mais de 4, se não me engano, uma série de AVCs. Ela teve um filho e hoje ela vive com o filho, ainda lá perto da região e tal. Tipo, é a principal personagem dessa história, assim, tipo, ela teve a filha viveu simplesmente pra salvar a mãe. Ela pegou toda a atividade pra ela
viveu por 4 horas e morreu. Então, cara, é uma história tipo, sensacional, mexe bastante, tu fica... Depois que eu terminou a série, eu fiquei pensando, cara, que nunca a gente tá vivendo. Por causa da questão de interesse e tal, vale a pena matar metade da população. Eram sobre os vilões russos que eu queria falar. Alguém quer defender, quem quiser defender os russos, pode defender, fica à vontade. Depende, né? A gente tem uma visão muito americanizada sim. do russo, né? Existem uma série de histórias também. Rússia não é vilã. Interesses, né? Às vezes os Estados Unidos é o vilão e tem os interesses dele. Às vezes o Brasil é o vilão. É que tem essa... Eu acho que até que os Estados Unidos tem essa questão de botar os outros como vilão e vangloriar a parte dele, claro que né? se você tá assistindo um filme que foi feito em Hollywood, é claro que o vilão não vai ser os Estados Unidos, o vilão vai ser a Rússia. Se for alguma coisa tá errada, né? Se você assistir um filme russo, você já assistiu? E quem sabe a gente pode ver o pessoal falar mal dos Estados Unidos. Eu nunca assisti um filme russo, mas provavelmente se a gente for assistir um filme russo, o único lugar que a gente fala mal da gente é no Brasil, né? A gente faz filme do Brasil falando mal do Brasil, aí não tem frescura. Enfim, né? Mas é isso. Intervalinho. Podemos ir pro intervalo? Podemos. Aí depois eu falo de coisa boa ou coisa ruim ainda. Né? Coisa boa, tá bom. Então coisa boa. Cara, pior que é forte mesmo, cara. Nossa, muito forte. Vê se tá gravando. Aqui tá gravando. Então, eu nesse tempo que eu fiquei fora, 2 meses, eu acho, que eu não gravava Galhofando, né? O que acontece? De tempos em tempos eu acho uma série que é quase que uma série, como que eu vou falar? Que dá um quentinho no coração. Que assim, desde que eu sou pequena eu assisto algumas séries que eu vejo, não tô fazendo nada agora, eu vou ver. Vou almoçar na frente da TV, às vezes eu coloco. Não é uma série assim, tipo Stranger Things que, lançou agora, eu quero ver uma novidade, quero falar disso. É uma série que tá ali, na bobeira. E eu adoro elas, mas enfim. Então, quando eu era criança, eu assisti Charmed, não sei se vocês viram, uma de umas bruxas, uma família de bruxa. Depois eu assisti Desperate Housewives. Enfim, eu tenho algumas séries assim que eu fico um tempão vendo. E agora eu precisava de uma dessas que eu não achava, daí eu achei. The Good Witch, que é a bruxa boa. E eu tava ali passando pela Netflix, que eu sempre falo pra vocês, gente, me dá dica, porque eu não aguento mais ficar procurando coisa, né? Me fala que eu vou assistir. Aí eu peguei a primeira coisa que apareceu. Eu abri a Netflix, apareceu, eu apertei play e fui ver. E eu adorei. Eu adorei, assim, eu tô na 2ª temporada. E aí agora eu fui descobrir que já, na verdade, existiam filmes dessa franquia, 7 filmes, se eu não me engano, e aí eles transformaram isso em série. Então é um troço assim, como que eu não sabia disso antes, tá ligado? Mas tudo bem, faz parte, não sabia. O pessoal deve saber, não sei. E é uma série assim, nada, nossa, que fenômeno, você assistiu isso ontem, sabe? Você quer conversar comigo. Mas é uma série ali que retrata uma família que mora numa pousada, assim, um casarão que foi transformado em pousada. Muda um vizinho novo ali, um médico que veio de Nova York, uma cidadezinha pequena. E, enfim, elas são chamadas... Até o que eu entendi agora, quem assistiu os filmes deve saber, quem já tá no final ali da série deve saber. Mas eu não entendi ainda, porque eu tô bem no começo. Se ela é uma bruxa mesmo, ou até agora ela tá só de vez em quando ela tem um sentimento, assim, tipo, acho que o Heitor vai chegar, daí ela vira e o Heitor chegou, então acho que realmente tem alguma coisa, mas é uma série mais de dia a dia, sabe, retrata ali o cotidiano dessa família, nada muito anormal, mas pra quem tá procurando uma série assim, tô sem fazer nada, hoje à noite, antes de dormir, queria ver uma coisinha antes de dormir, que não seja pesado, que não seja, tá aí, eu tô adorando. Tem aquelas sériezinhas que são boas, tipo... Friends, coisa assim, o pessoal vê porque é uma coisinha que você coloca ali, sabe? Tipo, domingo à noite, não tem mais o que fazer, não quero ver Fantástico, não quero ver um filme de terror.
eu coloco ela e tá ali, tá indo. E eu tô adorando, acho que é muito boa, assim. Então, é uma dica, né? Aquela água com açúcar, sabe? Bem boa. Cara, eu não falei antes, eu falei só dos russos e eu esqueci de falar que eu fui ver no cinema Toy Story. Foi o 4, né? Eu vi o 4. Cara, eu até brinquei com um amigo meu que ele falou que tendo antes de mim ele chorou. Ele, pá, não tem como não chorar vendo. Eu falei, cara, pra muita gente significa muita coisa, o Toy Story e tal. E pra mim também, mas não tanto quanto pra essas pessoas. Mas, cara, eu vi o filme e não é spoiler falar mais e tal. O Buzz Lightyear, ele fica, né? E o cowboy, como é que é o nome do cowboy? Não, Andy é a criança, né? Não me lembro também. Tá, mas Tá, gente. Sou um brinquedo perdido! Então, tem uma mudança ali no final, não vou dar spoiler, já que eu ia dar spoiler, mas não vou dar spoiler. Tá, então, gente, eu vou falar sobre Toy Story. Eu tô tentando falar pra terceira vez aqui, antes de eu dar spoiler, não vou dar agora, tá, gente? Mas, cara, o final mexe com os sentimentos, tá? Tem uma mudança, um acontecimento que faz a gente mexer com nossos sentimentos. Vem à tona toda a história de amizade, companheirismo, tudo mais. Então, mexe com a gente. Não chorei, mas me emocionei, fiquei assim, punk. E fica a dica pra quem quer ver, porque, cara, é um filmão. Eu acho que não vai ter mais, se tiver vai ser bem diferente da linha que a gente estava acostumado a ver, né? Por causa desse fato no final que mudou a história. E, cara, não tem como não gostar de ver um filme deles. Toy Story é muito bacana, cara. A história, tudo, todos os personagens... cara, sério, é muito bom mesmo. Eu fui ver e fiquei vendo, tipo, podia continuar vendo mais umas 2 horas, 3 horas de filme que eu via tranquilamente. É a dica pro pessoal de casa. E vamos ver o Rei Leão, né, Jéssica? O próximo a gente vai trazer spoiler do Rei Leão, né? Spoiler não, tem que dar uma semana pro pessoal. Não. Quem é fã mesmo já tá na bilheteria ali essa semana, não vai perder. Já tá vendo o Rei Leão. Live action. Live action. Deu então, né, galera? Fechou? Fechou? Então tá. A gente espera Semana que vocês vem na próxima. esperamos voltar com o Diego presente por gente. Isso aí. Até Fechado? mais. Valeu, gente. Até a próxima. Fechou? Vamos ver.